Diego, eu não tô afim de trabalhar essa semana, não. Sabe como é que é? Vai voltar o carnaval, não dá pra gente segurar um pouco essa história. Eu faço chama home office, é isso? Home office é isso. Heródoto, você sabe que a gente fala muito de Brasília, dos privilégios do Congresso, né? São privilégios aparentemente mais fáceis de serem vistos, dos deputados, dos senadores. Agora a gente sabe que no Judiciário e no Ministério Público há muitos e muitos privilégios. E a gente tem que falar isso de uma maneira muito respeitosa para a gente não entrar nessa vala comum de ataques ao Supremo, essa coisa toda. Longe disso. O que a gente está fazendo aqui hoje é uma análise e uma avaliação bastante com o pé no chão e de maneira respeitosa sobre a seguinte manchete que o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, trouxe ontem, dizendo o seguinte: juízes e servidores resistem à volta do trabalho presidencial e o Conselho Nacional de Justiça alerta para os fóruns esvaziados. Olha o argumento, Heródoto, que os servidores do Judiciário estão utilizando para não retornarem para o trabalho presencial, mesmo com essa situação bastante confortável, ainda bem, e viva a vacina por isso, da pandemia da Covid-19. Eles estão dizendo que se voltarem ao trabalho presencial, isso vai trazer prejuízos à rotina e ao ambiente familiar daqueles que moram fora das suas comarcas, das regiões dos tribunais, e usam como argumento, inclusive, a vida organizada no exterior. Ou seja, para o nosso ouvinte da Nova Brasil entender bem, muita gente na pandemia se mudou da região da sua comarca, né, essa região aí onde fica o tribunal onde atuava, até mesmo para fora do Brasil, e não quer mais voltar. Ou seja, é por óbvio, Heródoto, que a gente está num momento, e a pandemia impulsionou isso, para a gente discutir a produtividade no trabalho, a produtividade do trabalho presencial. Muita gente funcionou melhor trabalhando de casa. Isso é uma coisa. A outra é haver uma determinação para se voltar ao trabalho presencial, o que aconteceu em quase todas as empresas desse país, com algumas exceções, é verdade, e o pessoal do Judiciário dizer: não, eu não vou voltar, porque eu não quero voltar. Né? O conselheiro Luiz Felipe de Melo Filho, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, disse o seguinte ao jornal Estado de São Paulo nessa manchete de ontem: o retorno da magistratura aos seus respectivos locais de trabalho é imperativo e inegociável neste momento em que toda a sociedade brasileira já voltou à situação de normalidade. O Luiz Felipe Salomão, que é Corregedor Nacional de Justiça, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça também, invocou o que ele chamou de senso de responsabilidade da magistratura. É aquela piada: o médico acha que é Deus, o juiz tem certeza de que o é. Né? Ô, Diego, já ouvi falar isso de jornalista, hein, meu? Pois é. Pois é, dá para adaptar, Heródoto. Agora, veja, de novo, se quer fazer uma discussão sobre produtividade, ótimo. Agora, essa história de eu quero ficar em casa, então eu vou ficar em casa, não me parece muito razoável. A gente teve recentemente, coisa de 5, 6 anos atrás, uma discussão sobre o auxílio moradia, que é pago também no âmbito do Judiciário, né? E muitos saíram publicamente em defesa do auxílio moradia à época, Heródoto, não sei se você se recorda, argumentando o seguinte: olha, a gente não é a favor do auxílio moradia, mas como o nosso salário está defasado, a gente é a favor, porque meio que compensa esse reajuste que ainda não aconteceu. Você imagina se outras categorias também usassem isso como argumento, né? Então, enfim, Heródoto, são muitos privilégios que estão envoltos aí nesse universo do Judiciário, que a gente precisa tocar nessa ferida sempre. Tem os supersalários, tem os penduricalhos, tem as mordomias, e que, repito, às vezes não são tão à mostra como são no Congresso Nacional. É preciso a gente ter esse olhar atento para identificar isso. Eu me recordo, e aí finalizo, Heródoto, de quando eu estagiei na Procuradoria-Geral da República, na comunicação lá, e eu me lembro que a editora da época falou: Diego, desce lá na garagem e faz uma matéria sobre os novos carros que chegaram da Procuradoria-Geral da República. Eu peguei o elevador da PGR aqui em Brasília, desci, vi uns carros lindos, pretos, lindos, maravilhosos os carros. E comecei a anotar o que eu estava vendo ali, qual era a marca do carro, qual era a cor, tudo certinho para fazer a matéria. Nisso me vieram 2 seguranças.
que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu sou trabalhador aqui da PGR, estou fazendo uma matéria sobre os carros novos. Aí ele falou assim, esses não são os novos, esses são os velhos. Os novos estão ali fora, você está no lugar errado. Eu nunca vou esquecer, estavam zerados os carros, completamente zerados. Mas eles fizeram uma troca e esses carros iriam para as procuradorias regionais. É só mais um exemplo de tantos e tantos casos que a gente tem que ficar atento sobre esses penduricários e privilégios e mordomias do judiciário e afins. Heródoto, volto com você. Ok, viu, Diego? Eu estava também querendo fazer o Jornal da Praia, mas a direção da empresa aqui não deixou, não. Pois é. Você não pode dizer... Eu acho uma injustiça isso. Você me chama que a gente vai junto. Estamos aí. Um abração, então. Até amanhã, Heródoto. Agora são 7h37.